E nós vamos chegar a 94, que vai ser uma Copa num país que não tem a tradição do soccer, do futebol com os pés. Né? O futebol deles tem um outro formato, né? Mas que já houve uma tentativa de tornar esse esporte popular no país, nos anos 70, quando Pelé foi jogar no time do Cosmos, de Nova York, né? Pelé, Carlos Alberto Torres, aqui do Brasil, Beckenbauer, né? Pela Alemanha e tal. Mas que a liga de futebol, de soccer nos Estados Unidos era uma liga que não era profissional. Existiam, então, as universidades e tal, aquele negócio todo. E que era a tentativa, naquele exato momento, de dar um passo importante para a profissionalização do futebol nos Estados Unidos. Mas não é só isso. Não é só isso. Mais uma vez, a política está completamente envolvida com o processo. Essa Copa do Mundo é em que ano? 1994. A Guerra Fria ela termina quando exatamente? 1991, com a extinção da União Soviética. A Guerra Fria é um período da nossa história marcado por uma bipolarização. Estados Unidos e União Soviética. Quando termina a Guerra Fria, o capitalismo vence o socialismo, o capitalismo torna-se hegemônico, mas, mundialmente, os Estados Unidos não têm mais a hegemonia econômica. Existem outros polos econômicos. Quais são os outros polos econômicos? A Europa, que está consolidando a União Europeia, e na Ásia nós temos um polo econômico tradicional, que é o Japão, e um polo econômico em emergência, a China. Mas a Copa do Mundo é nos Estados Unidos. Tudo bem, há um interesse comercial em transformar aquela Copa do Mundo num marco para a profissionalização do futebol nos Estados Unidos, é verdade. Mas ali também, mais do que nunca, a ideia é mostrar o poder financeiro, o poder econômico dos Estados Unidos e a capacidade que os Estados Unidos têm de organização e de influência em relação ao restante do mundo. Não é? E não esqueçamos que em 1992, os Jogos Olímpicos ocorreram também nos Estados Unidos, em Atlanta. Né? Aliás, em 96, os Jogos Olímpicos ocorreram em Atlanta, nos Estados Unidos. Em 90 e 92 foi em Barcelona. Em 96, em Atlanta, nos Estados Unidos. Só 2 países fizeram isso na história. 2 países fizeram isso. Em 94, a Copa do Mundo nos Estados Unidos, e em 96, as Olimpíadas em Atlanta, nos Estados Unidos. No caso, então, o Brasil. Em 2014, a Copa do Mundo, e em 2016, os Jogos Olímpicos. E o interesse era o mesmo. O interesse era consolidar a liderança. Consolidar a liderança. Mas sobre a Copa de 2014, vamos deixar um pouquinho mais para frente. Vamos falar, porque né? a de 94 foi a Copa que eu venci. E é a Copa que valoriza a estratégia. Que valoriza a estratégia. Né? Parreira, ele sempre foi um professor de futebol. Né? Parreira sempre foi um estudioso do futebol. Né? E Parreira, ele foi o cara que, naquele momento, ele melhor representou o que seria o futebol a partir dali. A seleção brasileira ela tem um esquema de 4-4-2, com uma defesa muito forte, com o meio campo muito forte, com 2 grandes jogadores de contenção, Mauro Silva e Dunga. Né? E a estratégia ela é muito simples. Se você não leva gol, você não perde o jogo. Não é verdade? Ao mesmo tempo, qual é o outro lado da estratégia? A gente tem um jogador que está desequilibrando o mundo do futebol, que é Romário. Então você não leva gol, organiza bem o seu time, diminui os espaços, tá? E você, sempre que puder, toca a bola para Romário. E ele vai decidir o jogo. E o Brasil torna-se, então, tetracampeão mundial de futebol, numa Copa que tem um bom nível técnico. Naquele momento, alguns jogadores estão muito bem. E ali, depois de Romário, para mim, o grande nome daquela Copa foi um romeno chamado Raj. Camisa 10, canhoto, clássico. Jogador sensacional, fantástico. E o Brasil faz, para mim, o seu melhor jogo contra a Holanda. Vence, então, por 3-2 num jogo fortíssimo e um jogo também de uma afirmação muito forte, né? De Branco, que quase foi cortado por uma lesão, portanto, de um estiramento nas costas e que entra para marcar ninguém menos do que Overmars, que era um dos mais importantes atacantes do mundo naquele momento, um jogador extremamente rápido. Né? E aí, quando Leonardo, infantilmente, no jogo contra os Estados Unidos, dá uma cotovelada em Teb Ramos e é expulso,
Branco é naturalmente o jogador a assumir, há uma dúvida muito grande sobre a condição física de Branco, se ele vai conseguir marcar o Overmars. E aí foi interessante, porque o Overmars é que passou a marcar Branco, né? E aquele jogo tem um lindo gol de Romário, de Simpulo, tem um gol de Bebeto driblando o goleiro, né? E tem um gol de falta de Branco que entra para a história dos mundiais, sem dúvida alguma. É um belíssimo gol que leva o Brasil à semifinal, da Copa, né?